leitura bíblica. João, capítulo 3. Todo mundo encontrou? João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ei, isso aqui, amado, é forte. Isso aqui é muito forte. E eu tenho 15 minutos para explicar para vocês o que se sucede nessa passagem. Em primeiro lugar, eu estou falando de Nicodemos, um homem que não era uma pessoa comum. Ele não era apenas um mestre da sinagoga, ele não era apenas um fariseu. Ele era um conceituado membro do Sinédrio, ou seja, do conselho geral de todos os mestres da lei. Ele era um homem muito abastado, muito rico e extremamente influente onde quer que ele estivesse. Em qualquer canto de Jerusalém que ele estivesse, todos apontavam e diziam: aquele é Nicodemos. Era um homem que conhecia a lei em sua plenitude, de cabo a rabo, como algumas regiões do Brasil falam. Ele conhecia a lei. Ele não precisava estudar a lei, ele não precisava interpretar a lei, ele estava maravilhado com o que Jesus estava ensinando. Mas ele era um homem extremamente influente. E nós acabamos de ler aqui que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este, de noite, foi ter com Jesus. Aqui nós já começamos a entender o início de uma conversão. Por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite? Porque à noite, normalmente depois do horário das 10 horas, todo mundo estava recolhido. À noite era um horário onde pouquíssimas ou ninguém veria Nicodemos se encontrando com Jesus. Nicodemos não queria se expor. Nicodemos não queria ter o seu prestígio abalado por estar se encontrando com Jesus, aquele a quem seus colegas fariseus, seus colegas de Sinédrio estavam querendo condenar. Só que as palavras de Jesus no coração de Nicodemos já estavam queimando. E ele precisava ter um encontro com Jesus. Ele precisava conversar com Jesus. O que tem esse homem para me falar? Eu preciso ouvir mais, porque até agora o que eu ouvi dele foi maravilhoso. E à noite então, na calada desta noite, ele foi se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra, ele já chega dizendo para Jesus: Rabi, que significa mestre. De fato, és um homem com quem Deus está, pois nenhuma das coisas que o Senhor faz pode ser feita senão através dele. Você quer saber como é que Jesus encarou o elogio de Nicodemos? Estou nem aí para o teu elogio. Eu não estou nem aí para o teu elogio, eu não estou nem aí para o que você veio me falar. Quem é você para me chamar de Rabi se vem me encontrar às escondidas? Eu não estou nem aí para o teu elogio, eu estou preocupado com o que está aí dentro. Porque a brasa queimou no teu coração. Jesus não deu ouvidos para o elogio. E muitos homens têm caído por causa dos elogios. Vai aprendendo isso aí. Se tem coisa que derruba o homem de Deus, se tem coisa que derruba a mulher de Deus, é elogio.
Jesus não ficou nem um pouco preocupado com os elogios. E ele disse: ei, escuta o que eu tenho para te dizer. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entendeu o que Jesus disse, porque ele não era nenhum bobo, ele era alguém extremamente influente no Sinédrio, um homem extremamente inteligente que conhecia a lei e a palavra. Aí ele quis se fazer de salame para ficar pendurado lá. Pois é, Jesus, mas é que eu sou velho, e como pode um velho voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? Jesus só faltou olhar para Nicodemos e dizer: Nicodemos, faz favor, para cima de mim não, né? Para cima de mim não, você está entendendo exatamente o que eu estou dizendo. E ele repete: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando especificamente de batismo. Ele diz: arrepende-te dos teus pecados, porque sem arrependimento de pecado não existe batismo. Vem para mim, seja batizado, declara que eu sou o teu único e suficiente Salvador, e você vai nascer de novo. Foi isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. Foi isso que Nicodemos tentou não aceitar. Só que era muito tarde, porque a semente que foi lançada no seu coração já tinha germinado. Essa é a fase 1 da conversão. E normalmente na fase 1 da conversão, meus amados, salvo exceções, e entenda que todas as regras possuem exceções, mas muitos de nós procuramos Jesus como Nicodemos no primeiro encontro, para resolver problemas pessoais. É verdade ou não é o que eu estou falando? Quem está falando aqui é o pastor Henrique, que recorreu a Jesus porque tinha um casamento terminado, porque tinha um casamento acabado, porque tinha um casamento destruído. Foi por isso que o pastor Henrique procurou Jesus. E Nicodemos tinha algo mal resolvido dentro do seu coração. Porque quando aquela fagulha acendeu no coração dele, ele disse: gente, eu sou o cara, eu sou um membro influente do Sinédrio, eu conheço toda a palavra, eu conheço toda a lei, mas esse cara aí está falando algo que está queimando no meu coração, e que eu sei que é verdade, e que eu sei que tudo o que eu sei não passa de engano. Eu estou vivendo uma religiosidade que vai me levar para o inferno, e esse homem Jesus, com palavras simples, vem falando a salvação. Eu preciso saber mais dele, eu preciso ter com ele mais vezes. Mas foi procurar na calada da noite. Foi como quem vai para resolver apenas um problema pessoal. Tem aqueles que procuram Jesus porque a sua situação financeira está ruim. Tem aqueles que procuram Jesus porque dentro da sua casa não tem mais paz. Tem gente que procura Jesus porque está pensando em se matar. São várias as perspectivas. Mas esse é o primeiro encontro, querido. Por isso eu digo, alegre-se. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: esse é o primeiro encontro. Esse é o primeiro. Porque nós vamos falar de 3 encontros. O segundo encontro, que eu não vou ler por causa do tempo, mas se você continuar lendo João capítulo 3, 4 e 5, você vai ver. Teve uma reunião lá no Sinédrio, a qual Nicodemos se fazia presente. E todo mundo, unanimemente, estava falando, todos os fariseus, todos os mestres da lei, todos os membros do Sinédrio: nós temos que achar um meio de incriminar esse Jesus, porque o povo só quer ouvir o que ele fala. O povo está indo para o lado de Jesus, o povo não está mais dando ouvido a nós. Nós temos que achar uma maneira de condenar esse Jesus. Até que Nicodemos, no meio do Sinédrio, em meio aos fariseus, levantou a mão e disse: mas eu acho que antes nós devíamos conhecê-lo. Olha a semente de Deus plantada. De quem foi se esconder, se encontrar às escondidas, na calada da noite, agora ele já deu a cara para bater por Jesus. Não, parei um pouquinho. Eu acho que antes a gente devia ouvir ele, conhecer ele, porque ele já tinha conhecido.
E ele pensou, quem sabe vocês não vão conhecê-lo como eu conheci. Mas não. Todos estavam unânimes. Todos estavam voltados a prejudicar Jesus e não a aceitar Jesus. E eu quero voltar no texto, quando Jesus fala, aquele que é nascido do Espírito, é do Espírito. Aquele que é da carne, só entende as coisas da carne. Você vê isso todos os dias, no teu trabalho, no círculo das pessoas que você conhece. Você vê isso diariamente no teu cotidiano. Quem é do Espírito permanece no Espírito. Mesmo que as conversas comecem a se tornar mundanas, mesmo que a roda de escarnecedor se forme ao teu redor, mesmo que coisas sujas estejam sendo faladas ao teu redor, você se aparta, você se retira, porque tais coisas não edificam o teu coração, porque você está preocupado com as coisas do Espírito. Pelo contrário, quando estamos cercados de pessoas que falam de coisas de Deus, que falam das coisas de Jesus, que falam das coisas que o Espírito Santo tem feito e falado nas suas vidas, aquela conversa você não quer mais parar de ter, aquela conversa você quer prolongar ela o quanto mais possível, porque isso te edifica, isso te dá força, isso te motiva a continuar. E assim nos tornamos seres mais espirituais do que carnais. E eu vou falar uma coisa para você, meu querido, é difícil vencer a carne. É muito difícil vencer a carne, porque aquilo que a carne proporciona é prazeroso, embora por alguns momentos, mas é prazeroso. As coisas espirituais nem sempre são agradáveis. Porque é cada lambada que você leva, meu querido, é cada puxada de tapete que você leva, é tanta gente que fala mal de você, é tanta gente que rotula você, mas não se esqueça de uma coisa: Jesus estará sempre conosco. Nós não temos que nos preocupar com os outros, temos que nos preocupar conosco diante dele, é só isso que importa. E Nicodemos começou a aumentar cada vez mais a sua admiração por Jesus. Aquilo que só por educação ele falou lá no início da leitura, chamando ele de Rabi, começou a se tornar verdadeiro no seu coração. Ele verdadeiramente chamava Jesus de mestre, porque ele tinha certeza que Jesus era o mestre. E a palavra de Deus segue contando o desenrolar do ministério de Jesus. Aqui nós estamos exatamente na metade do ministério desenvolvido por Jesus durante 3 anos e alguns meses. E Nicodemos sempre acompanhou o ministério de Jesus, não junto, mas com o coração ligado. Isso serve, pastor? Não serve. Já vou deixar bem claro, não serve. Seguir Jesus de longe não serve. Mas teve um momento que eu vou estar falando agora no encerramento, aonde todas as cadeias foram rompidas na vida de Nicodemos, onde todo o preconceito foi rasgado, onde tudo que o impedia de ter um verdadeiro encontro com Jesus foi totalmente destruído, e ele pôde escancarar a sua fé. E aconteceu que Jesus continuou por mais algum tempo pregando o evangelho da salvação em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. E ali, ao término do ministério de Jesus, quando ele foi traído, preso, espancado, crucificado e morto, quem aparece após a crucificação de Jesus? Nicodemos, o homem que pegou o corpo de Jesus e fez o sepultamento, juntamente com José de Arimateia, o homem que preparou o corpo de Jesus. E ali naquele momento, amados, em que ele é descido da cruz e está aquele corpo inerte nas mãos de Nicodemos,
ali ele está escancarando a sua fé em Jesus Cristo. Dane-se o que os outros pensam, dane-se o que vão pensar de mim lá no Sinédrio, dane-se o que vão pensar de mim lá na sinagoga. Este é o Deus a quem eu sirvo. Eu sou de Jesus e não me preocupo com o que as pessoas pensam. Este era Nicodemos, que agora professava publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Mal ele sabia o que ainda estava por vir. Assim como você mal sabe o que está por vir na tua vida. Você acha que Deus já fez grandes coisas na tua vida? Pois então te prepara que tem muito mais coisa para acontecer. Naquele momento ele estava preocupado em deixar o corpo de Jesus o mais limpo e o mais decentemente repousado possível. Porque ele nem imaginava que dali a 3 dias Jesus ressuscitaria. Ressuscitaria para os seus, ressuscitaria por mim, ressuscitaria por você, para que todos nós tivéssemos vida. Vida na glória, vida em abundância. Por isso, amado, em que fase você se encontra? Você está se encontrando com Jesus às escondidas? Está procurando Jesus às escondidas para resolver um problema interno teu? Você está seguindo Jesus de longe, que foi a fase 2 de Nicodemos? Apoia, mas não mostra a cara, não serve. Que a Bíblia diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ou tá ou não tá, ou é frio ou é quente, o morno eu vomito. Ou você está na fase 3, abraçando Jesus publicamente, dizendo: eu sou dele e ele é meu. Porque é assim que eu gostaria que você estivesse. É assim que eu estou, disposto a enfrentar tudo e a todos e manter o meu posicionamento. Eu sou de Cristo e não abro mão dele na minha vida. Eu creio numa palavra que diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não.